Oi! Oi, Faz tempo que eu não venho, hein, Anne? Cecília? Não, tu veio no último, Cecília. Eu vim no último, mas tu tava gravando todos os podcasts sozinha, abandonada, né, Liane? Tá com saudade de mim? Tava, Cecília. E tu também tava com saudade de mim, né, Cecília? Muita saudade. Cecília, eu tenho escutado muitos podcasts para entender assim como é que é a interação entre as pessoas, sabe? Como fazer esse momento aqui. E Aham. eu acho que a gente está no lugar certo, assim. Eu tenho essa percepção que o nosso Eu podcast é também muito tenho. interessante. Nosso Ah, podcast, eu adoro. essa terceira temporada toda veio com convidados, Cecília. Super especial, super especial. Muito bem, Exatamente. gente. Esse é o Pode Estalar, é o nosso terceiro ano de podcast. Não é porque tá na moda, a gente já fazia isso antes, muito A antes. Cecília foi inovadora lá na primeira temporada. Ela disse: ninguém de RH faz podcast. Exatamente, Ninguém. naquela Nenhuma época, né? consultoria. Agora todo Naquela mundo copiou a época. gente. Agora aí tem um monte. Mas o nosso é raiz, é muito melhor. Mas então, Exato. né? A gente, durante o mês de outubro, estamos comemorando 5 anos de estalo, né? Então, muito felizes. E hoje, especificamente no dia que estamos gravando, que esse podcast vai ao ar, é o dia do aniversário do estalo. Então, estamos hoje, dia 17 de outubro. Queria deixar para vocês aqui que é uma honra, né, poder estar gravando com essa pessoa especial, que é a Jéssica, nossa convidada, a gente já vai apresentar ela. Porque hoje é um dia que marca a história da Estalo, a gente construiu, criou a marca nessa data, né? Então, o nosso batismo é no dia 17 de outubro. E completar 5 anos é um desejo, né? Estava lá nas nossas metas de vida, né, Liane? Quando a gente criou a empresa, né? Poder passar por todas as estatísticas e chegar vivas como empresárias em Passar por 5 todas anos. as piores estatísticas, né? De não sobrevivência de um negócio, né? Eu acho que Uma é isso que a gente... pandemia no meio. Com uma pandemia no meio, né? Exatamente. Para dar um gosto. Para dar um gosto, Para né? dar um gosto. E a gente decidiu, então, no mês de outubro, trazer profissionais que viveram o nosso trabalho, que conhecem na prática, né, o que a gente realiza e as transformações que a gente provoca. E hoje a gente traz para vocês uma convidada muito especial, que inclusive, se o seu Luiz escutar esse podcast, ele sabe que se ele demorar muito aí para né, fazer a Jéssica ser 100% aproveitada nessa empresa, ela vai virar estalo, porque a gente já fez até proposta para ela vir trabalhar com a gente. Vamos perder o cliente, mas não vamos perder a candidata. Não, a gente quer abrir uma filial da Estalo lá na Serra, lá em Antônio Prado. Antônio Prado. Para comer Prado. a Inholine. Exatamente. Fazer trilha lá naquela serra, vocês acham que essa ela é a mulher da trilha. Talento. Ela é a mulher da trilha, do off-road. Off-road. Ela tem muitos talentos, além de ser coordenadora de RH da Viprado, né? A Viprado é um grande cliente nosso, que a gente tem um carinho imenso. E já apresentando vocês, então, a Jéssica Natália Gonzato Nunes da Silva. Ela tem um nome ela de é tua princesa. parente. E ela é minha parente. Né? Por um detalhe, eu sou Nunes e Silva, ela é da Silva. Da Silva. Uhum. Ela é minha parente. Não podia ser diferente, né? Nós somos bem parecidas, né, Jéssica? Eu amo ela, gente. A Jéssica está há 12 anos construindo a história profissional dela na Viprado. Vocês têm ideia disso? Dos meus 18 de vida, a Jéssica já está 12 na Viprado. Eu acho que ela era a menor aprendiz. Ela é muito jovem, né? Mas é isso, ela vai nos contar um pouco como é que tudo começou, mas dentro da história dela, de vida profissional, 12 anos então na Viprado, atualmente como coordenadora de RH, tocando todo o processo, estruturando a área, né? Que orgulho! E além de tudo isso, a Jéssica né, especializada na área de RH, ela fez MBA como foco em gestão de educação corporativa, também fez formação em ciências contábeis e mais um MBA também em legislação e auditoria trabalhista e previdenciária, né? E deve ter mais um monte de outros cursos que não estão aqui no LinkedIn, porque ela disse que não está 100% atualizado, porque essa guria trabalha um tanto quanto nós. Assim, se a gente trabalha muito, eu posso ter certeza para vocês que a Jéssica é aquele exemplo de RH que trabalha às 24 horas do dia, né? Porque a gente chega lá às 6 da manhã, ela tá lá. A gente sai às 9 da noite, ela tá lá. Então,
Jéssica, seja bem-vinda! Olá! Nossa, muito bem apresentada, com certeza. Temos que estar, né, 100% disponíveis, né? Se a gente quer fazer a diferença no RH, com certeza temos que estar disponíveis. Muito bem, nossa, fui muito bem apresentada com todo esse carinho e com certeza é recíproco o meu carinho com todas vocês. E com certeza muito mais especial hoje, né? Fazendo 5 anos e no dia, né? Não sabia que era hoje, mas aproveito já para parabenizar, né? Com certeza, é muito importante, né? E o trabalho de vocês é muito importante. Eu acredito que faz a diferença na vida das pessoas. Não só na carreira, mas na vida, né? E eu posso falar com certeza isso, porque é uma Jéssica antes de conhecer a Estalo e outra Jéssica após conhecer a Estalo. Eu vou chorar. Que lindo! Eu vou me emocionar, eu vou chorar, eu tô sensível hoje. Tu sabe, Jéssica, que agora eu estava lembrando na introdução aqui da Cecília, que a gente tem uma passagem bem importante com vocês, além de toda a passagem de desenvolvimento das pessoas. A gente... Primeiro dia do site da Estalo, foi num sábado. A inauguração. No sábado que a gente, exatamente, no sábado que a gente estava com a turma do Viprado. Eu me lembro que tem um vídeo de inauguração do nosso site com todo mundo do Viprado. Foi muito bacana aquele momento. A gente passou a estrada inteira pensando o que a gente ia fazer com vocês. E o grupo super topou, né? Eu acho eles ótimos. Mas, Cecília, introduz o assunto. Não, eu quero que ela nos conte. Me conta antes aí, já que o pessoal gosta de saber, entendeu? Quem tu é, Jéssica? Do que te alimenta? Onde? Por que o RH... Como é que surgiu o RH na tua vida? Conta pra gente, porque 12 anos e tu chega lá, coordenadora de RH. Como é que aconteceu essa história? Tu chega lá. Então, vamos lá, né? Quando eu tinha meus 5 anos, né? Eu comecei no RH. Já que eu tinha 6, né, Jéssica? Já que tu tinha 6. Então, a minha trajetória no RH foi algo que caiu de paraquedas, literalmente. Eu iniciei na Viprado, iniciei como telefonista, fiquei 6 meses como telefonista e surgiu uma oportunidade na área de RH. Não conhecia nada, absolutamente nada de RH, mas como os desafios me motivam, né? Eu sou movimento e coisas diferentes, e eu aceitei a oportunidade. Fui franca com o Luiz, que ainda é o meu gestor, e falei para ele que realmente eu não conhecia nada, mas que eu tinha vontade de aprender. E foi aí que começou a minha história na RH, literalmente do zero, crua, né, sem vícios, sem bagagem, mas pronta para aprender. E acredito que foi um crescimento. Inicialmente fazendo DP, né? E hoje a gente está estruturando, 12 anos depois, né? Hoje não, mas já há 5, 6 meses assumi a coordenação do RH, com um desafio ainda maior, porque antes a gente sabia fazer a nossa tarefa, né, do dia a dia, e aí sair da tua zona de conforto para gerir, né, uma área é algo que te motiva, mas ao mesmo tempo assusta. Porque realmente é sair da zona de conforto, é tu largar tuas atividades diárias para poder olhar para o todo, né? Eu acho que não só pensando na área de RH, mas pensando em toda a empresa, pensando nas gestões, na liderança, nas pessoas, né? Então, foi um desafio bem grande que, com a ajuda da Estalo, com toda certeza, foi um abrir de cortinas, né? A gente fez o desenvolvimento da história minha com a Estalo, começou quando a gente iniciou o projeto, né, de desenvolvimento de lideranças, onde eu ainda não era coordenadora. Então, no final desse processo, foram muitos aprendizados, muita troca de experiência. Então, isso eu posso falar com certeza, e eu tenho uma admiração muito grande por elas, como eu já falei diversas vezes, né, por vocês, que realmente vocês fazem isso por amor, né, é um propósito de vida. É diferente do que você trabalhar para ganhar dinheiro. É um propósito de vida. Então, realmente é algo que me motiva, né, a fazer também essa diferença. E depois, olha ali, ó.
Viu? Ela achou Gente, tá num lugar muito visível da minha casa, por isso, você que está me A gente escutando, ganhou um vá presente no vídeo do YouTube para ver o que eu para ver fiz, o que a Eliane né? mostrou, E eu exatamente. acho que essa é exatamente a frase que a Jéssica usou, né? A gente ganhou um coqueiro, um bambu da sorte. Bambu da sorte. Exato, e o meu, inclusive, tá aqui livre, leve, solto, assim, do Eu tipo, vi no super vídeo forte, ontem o teu bambu. mas ótimo. Ah, o meu Hoje de também manhã não eu abri, morreu. Olha que eu hoje mato de manhã, eles. Ele não Hoje morreu, de meu. manhã eu abri com eles e daí vinha um recadinho dizendo que o sucesso da Estala é reflexo do amor e da dedicação que vocês têm pelo que fazem, tornando um simples trabalho em um propósito de vida. Ai, que coisa mais linda! Mas, Jéssica, me conta uma coisa, assim, quem chega até a gente não é tu, né? Quem chega até a gente é o Luiz, que a gente já citou o Luiz várias vezes aqui, inclusive ele vai querer, assim, poder de O Luiz fala, é diretor da Viprado. réplica e tréplica aqui, né? E daí, assim, a gente passou por um namoro com vocês, né? Não foi um negócio assim do tipo, chega, Não começa e foi muito faz. fácil. Não, a Não, gente passou por vários estágios de provação, né? E tu acompanhou todos esses estágios de provação, as meninas foram fazer reunião. acho que a Eliane trancou. Mas a gente foi fazer reunião ali por março, eu acho, do ano, e a gente foi realmente começar o projeto. E fim do ano a gente volta, né? Então a gente levou ali uns 8 meses nem achávamos que nem ia rolar mais, e aí ele nos chama novamente, né, para reconversar, e aí a gente começa na virada do ano, né? Então foi quase um ano de De namoro, né? namoro. Para que a gente comece o processo em si. E siga fazendo o trabalho de desenvolvimento de lideranças, né? Para o pessoal entender, né? Quem está nos ouvindo, a gente montou um programa, né? Com vários módulos para atender as necessidades da empresa. E desse movimento, era um módulo por mês, né, Jéssica? Eu acho que foi mais ou menos Isso. que a gente construiu. E aí nós fomos descobrindo, então, toda essa equipe de liderança, eram quase 22 pessoas, né, Isso. 22 líderes. A gente iniciou com diagnóstico, então fizemos as devolutivas de avaliação comportamental de todos, e aí depois um módulo por cada vez, né? O que tu recorda, assim, Jéssica, que te marcou quando a gente começou o projeto, assim? O que fez para ti diferença, né? Em dizer, bah, que legal, vou me engajar nisso, assim. O que te mobilizou? Então, primeiramente foi o contato na devolutiva, assim, para mim já foi algo que eu consegui, né? Por mais que a gente tenha o autoconhecimento, foi algo que nós não tínhamos na prática, a vivência na prática, toda a parte de conhecimento nosso, né, de comportamento. Então, ali para mim já foi um divisor de águas, eu me conhecer e entender onde eu estava naquele momento, né? Uhum, E aí, no primeiro dia, para mim, assim, foi algo que a gente tinha vontade de participar, de querer fazer a diferença, de querer vir conhecer algo novo, porque a forma como vocês chegaram, como vocês conduzem, como vocês se apresentam, né, é tão simples, mas ao mesmo tempo tão cativante. Então, uhum, nesse primeiro momento, assim, foi o divisor de águas para eu estar engajada e querer fazer a diferença. Por isso que eu uhum. comentei, tem uma Jéssica antes da estalo e uma Jéssica após a estalo. Porque Muito bom. realmente, para mim, foi um divisor de águas no sentido de deixar o balão subir, né? De Uhum, fluir as ideias, de querer fazer diferente, de poder fazer e ter também o aval da empresa, né? Para que essas coisas possam ser feitas. Que acredito que é muito importante quando a empresa acredita no nosso trabalho e oferece, né, essas oportunidades. Mas, assim, foi o momento da chegada, assim, aquele impacto de primeiro momento que me fez querer fazer diferente e estar engajada, com toda certeza. Que legal. Liane, enquanto tu foi e voltou, a Liane deu uma caidinha, mas já está aqui conosco, linda e maravilhosa. Eu perguntei para a Jéssica em que momento, a gente falou um pouquinho que foi um namoro de um ano, praticamente, para até a gente começar o trabalho, né? E que os módulos eram mensais, e pedi para ela quando que foi que ela percebeu que valia a pena, né? Que ela se engajou no projeto em si, e ela estava trazendo, então, que foi desde o primeiro módulo, a partir do momento que conheceu, assim, né?
A gente sempre fazia em cada encontro um tema de casa, né? Para que vocês pudessem praticar o que a gente havia trabalhado no módulo durante o período entre um mês e outro, né? Tentando utilizar aí técnicas de aprendizado com maior profundidade de aquisição de conhecimento. Assim, isso fez sentido para ti? Esse movimento de fazer os exercícios durante o período? Sim, fez muito E para os líderes, né? Eu não sei o que eles traziam para ti, assim. Sim, fez muito sentido, e principalmente a parte de dinâmicas, de equipe mesmo, né? Eu acredito que a gente tinha, assim, né, pessoas que às vezes estavam do nosso lado no dia a dia e que nós não conhecíamos, não sabíamos que a Jéssica é trilheira lá fora, ou que, né, ou que tem alguma outra coisa que traz, né, na sua bagagem, na sua vivência de vida mesmo. Então, isso fez nós, como gestores e líderes, nos aproximarmos mais. Então, eu acredito que a parte de dinâmicas que foram trazidas, né, todas pensadas para que a gente pudesse se engajar e pudesse fazer sentido, né, o que a gente estava vivendo, fez total sentido. E isso uniu a equipe. E eu acredito que é algo que não tem como mensurar, porque realmente fez muito sentido, e é algo que a gente leva ainda e vai levar, então é algo que a gente não perde. Ai, querido, sabe que foi uma turma que realmente se entregou, assim, porque a gente faz muito esse trabalho, né? É o trabalho que a gente mais faz na Estalo, que são os programas de desenvolvimento de liderança, assim. E eu acho que o grupo em si, né? A gente tem um carinho tão grande porque a gente via no olho de vocês a vontade de aprender, de estar ali, de participar, né? E a presença, assim. Eu acho que vocês se abriram ao processo, né? Às vezes a gente vai nas empresas e o profissional não está disposto, né? E não adianta, por mais que a gente provoca e a gente vem, né, com milhões de formas, mas tem o outro viés, né? O outro lado, assim, né? É uma relação, como qualquer outra, né? Então, tem o vai e o vem, né? Da gente lançar lá a ideia, a teoria, a proposta, a dinâmica e o grupo vir, né? Sim. E vir com tudo, assim. Eu acho que vocês conseguiram enxergar o propósito maior dali. E é por isso que a gente vinculou tanto, assim, e a gente veio mais ainda, né? Porque, claro, quando a troca é boa, a gente quer fazer a diferença. O namoro vira noivado e casamento. Isso, exatamente, né? E eu lembro, assim, de detalhes que vocês traziam, contavam, né? E olha que para mim, que eu sou velha da Estalo, né? Eu brinco com as gurias que a minha memória é péssima, né? Porque às vezes, assim, a gente encontra pessoas e os nomes eu esqueço e tal. E do grupo de vocês, a gente criou um vínculo tão forte que, assim, eu sei os nomes, eu sei a história, eu conheço cada um, assim. Então, para mim também foi muito especial. Eu acho que a gente conseguiu construir esse vínculo muito forte, assim, né? De forma muito natural. Então, nada é por acaso, né? Acho que tem momentos aí de encontros, né, na vida. Então, o nosso trabalho tem muito disso, né? Muito dessa troca, que é o que nos apaixona, assim. Por isso que tu fala, vocês fazem, vocês amam o que fazem. Mas é porque é 100% verdadeiro, né? Se a gente não tiver plenamente aberta a estabelecer essa relação e esse vínculo com as pessoas que a gente se dedica, né? Que é um compromisso pro resto da vida, porque sempre que eu te encontrar em qualquer outro momento da vida, eu vou querer saber como é que tu tá, o que tu evoluiu, o que tu construiu, né? Então, é um compromisso que a gente leva com a gente, assim, né? Muito bem, Liane. Fica à vontade, porque senão eu vou falar só eu. Eu tô com medo de cair de novo, eu tô no 3G, tá? Aquele desafio de segunda de manhã, quando o Wi-Fi termina, né? Assim, do tipo, termina. Muito bem, querida, eu queria que tu trouxesse, assim, uma memória aí desse processo, além da memória da virada de chave que a Cida te provocou, né? De todos os módulos, de todos os sábados, assim, em que momento realmente, assim, tu tem um carinho, que aconteceu algo que foi importante, assim, porque a gente viveu tanta coisa com vocês, a gente fez game, a gente levou o tapete, que é um tapete que a gente sempre brinca, que é um tapete que a gente fez num tamanho errado, mas ele é ótimo, né? A gente brinca, ele é gigante. Ele não cabe em nenhum carro, mas a gente fez ele, né? A gente levou tapete, a gente fez um monte de desafio. Eu acho que teve várias passagens, assim, mas eu queria saber qual é a tua passagem, qual é o módulo que mais fez sentido, assim, para ti. Para mim foram dois momentos
que foram marcantes, assim, durante o desenvolvimento, que foi o primeiro momento, agilidade emocional, que foi com a Cecília, né? Todo mundo chora, né, Cecília? Onde todo mundo chora. E é o objetivo dela, segundo ela, é fazer... Isso! Se não Se não chora, ela chorar, fica triste. Se não chorar, não fez. Não fez foi certo. atingido o objetivo. Mas eu acredito que nesse módulo a gente mostra a nossa vulnerabilidade. Porque às vezes nós, estando em uma posição diferente, a gente se fecha, né? E coloca uma armadura onde, não, eu sou intocável. E, na verdade, não, todos nós temos uma vulnerabilidade. E para que as pessoas possam chegar até nós, a gente precisa também mostrar que nós também temos nossos medos, nossas inseguranças. Olha que linda essa fala, Cecília! Orgulho, Márcia. Então, foi bem marcante para mim, porque realmente eu sou, por ser mais prática, às vezes as pessoas acreditam, a Jéssica não se abala por qualquer coisa, e na verdade não, né? Então, para mim foi um momento que foi realmente a conexão entre todos, né? Porque aí todo mundo se solidariza, né, com cada um e quer, né, entender um pouco da história, e aí consegue entender um pouquinho do comportamento da pessoa pelas vivências que ela já teve até ali. Então, para mim foi um momento assim que foi uma conexão que realmente a gente conseguiu integrar mesmo o grupo, porque a gente mostrou a nossa vulnerabilidade. Então, eu acho que esse foi o primeiro momento que para mim foi um dos que marcaram também. O segundo momento foi onde eu pude perceber que cada um faz o seu trabalho da forma como faz e que faz a diferença no trabalho do outro, que foi a dinâmica do escravo de Jó. Muito bom. Então, por isso que foram 2 momentos, onde um foi nós, né? Eu comigo mesmo. Interno. E o outro momento foi o trabalho em equipe, onde cada um ajudou o outro para que no final a gente conseguisse fazer da melhor forma possível. Chegar no objetivo. Então, entender que cada um tem a sua dificuldade, que umas pessoas são mais rápidas, outras têm mais facilidade, outras não, mas que também fazem a diferença no trabalho. Então, foram 2 momentos bem marcantes para mim. Que eu vibrei, assim, depois com o resultado. É muito especial. Escravos de Jó, sempre a gente tem uma experiência muito boa com os times. E qual é o impacto de oferecer isso para os líderes dessa empresa, Jéssica? Então, eu acredito que realmente eles conseguiram se conectar entre eles, se aproximar, né? Eu falo entre eles, eu me incluo nisso também, mas nos aproximarmos no sentido de conexão mesmo como pessoa, e quanto à equipe entender que cada um tem a sua particularidade, que a gente não pode exigir que todos façam a mesma coisa da mesma forma, no mesmo ritmo, porque cada um tem a sua forma de trabalhar. Então, entender que a Jéssica eu posso colocar em determinado lugar, que vai dar certo, a pessoa certa no lugar errado, né? Então, daí a gente poder olhar esse conjunto e que cada um faz a sua parte. Então, eu acredito que clareou isso, eu falo por mim, pelo menos, mas eu acredito que estendo aos demais, que com certeza isso a gente consegue perceber na prática, pessoas sendo realocadas, né? E os coordenadores, e eu falo comigo mesma, se aproximando das pessoas, conhecendo as pessoas, que isso a gente tem muito claro hoje e é algo que para nós é gratificante, então foi bem marcante. Muito bem, muito bom, que linda, né? E é tão especial. Eu acho que a Cira tem uma questão que ela traz que é bem isso. A gente tem, não que a gente não tenha carinho para os outros, né? Todo mundo vai escutar esse podcast e vai dizer assim, como assim, né? A gente tem um carinho, mas eu acho que ficou um vínculo, tem uma história das viagens também. A gente também tem uma história de todos os dias quando a gente ia da ida e da volta, de passar no Zulian e comer coisa boa no Zulian, né? Eu pegava grosto ali no Zulian, então tinha um monte de coisa. Queijo, Cecília! Cecília, tem o que é por trás da formação, Cecília, de liderança. Esses geleias, muitas geleias, exatamente. Então, acho que tem uma questão do nosso processo também de viver isso com vocês, né? E tem esse nível de intensidade, eu acho que a Cecília trouxe esse ponto. Vocês se abriram, né? Vocês entenderam a importância e vocês estavam ali entregues, né? Muito bem! Uma última fala. O que tu pode dizer, Jéssica, assim, o que tu pode dizer para alguém que não conhece o nosso trabalho e que precisa conhecer? Que já deveria ter contratado. Muito bom.
Mas com certeza, eu acredito que com certeza faz a diferença. Então, no trabalho, né, a forma como vocês conduzem é algo que é dinâmico, não é porque a gente pode dar o mesmo treinamento, vocês podem dar o mesmo desenvolvimento de duas formas. A forma como vocês fizeram, que é, né, interagindo, trazendo esse contato, corre, faz, né? E a forma teórica, que é passar lá no slide e ter o efeito, né? Entra a questão do nosso 75%, né? Que a gente absorve, né? Então, assim, a gente realmente ter esse contato e essa dinâmica, ela faz toda a diferença. Então, para quem ainda não contratou a Estalo, com toda certeza, eu super indico o trabalho. Não só o trabalho, mas as pessoas, porque eu acredito que o engajamento parte de quem está vindo na empresa, né? Porque a gente se abrir, a gente estar disposto a aprender algo novo, né? Ter essa vivência, eu posso estar, né? Posso ter isso, mas se quem vem, o prestador que vem, não estiver disposto a se doar, a ensinar, não vai ter efeito nenhum. Então, a gente não vai ter o resultado. Então, com certeza, eu indico muito trabalho, tanto que nós estamos fazendo outros projetos, né? Tantos outros, porque realmente a gente acredita muito no trabalho da Estalo e com toda certeza já estão atrasados por não contratar elas. Querida, baita garota propaganda, hein? Depois a gente divide. Jéssica, eu preciso de ti na formação de educação corporativa. Fica registrado isso aqui nesse podcast. Ok, estarei presente. Isso aí. Fica registrado. Muito bem, gente. Olha, ganhamos o dia hoje, né, Liane? Ganhamos o mês. Dia do nosso aniversário. Um coração quentinho. Muito obrigada, Jéssica. Jéssica, a troca contigo sempre é genuína e verdadeira. Eu acho que é isso que faz sentido para a gente, né? E te agradecer imensamente a tua disponibilidade de tempo para estar aqui com a gente, compartilhando a tua vivência conosco, né? Eu sei que a tua vida tá corrida aí e a gente tem que disparar todos os projetos que estão aí com vocês, né? A gente sabe. Inclusive, hoje de manhã a gente estava em reunião com a Jéssica. Por favor, né? Mas a gente agradece imensamente, né? E a gente queria registrar isso aqui em vídeo, em áudio, né? Para deixar para posteridade, eu brinco, eu gosto de deixar porque fica lá, vai lá ficar no YouTube, vai ficar lá no podcast, né? O quanto a gente construiu juntas e com a equipe toda aí da Viprado, eu agradecer, né? Agradecer o Luiz, o Elias, o Fernando, o Rudimar, esquecer de alguém agora. Né? Quem que eu esqueci? Ajuda, Jéssica. Quem que eu esqueci? Não, eu tô falando dos... O Jones. O Jones estava de férias a última vez que eu fui. Está de novo de férias. Como assim? Ô, Jones! Me ajuda aí, arranja umas férias para mim, Jones, aí. Agradecer a todos, né? E a toda a galera aí que participou da formação conosco, deixar um beijo especial e dizer que a gente está aqui sempre à disposição de vocês, né? Para contribuir de alguma forma, tá bom? Okay, um beijo, então, menina. Ok, só uma última fala que realmente a gente fala, né, com carinho, não é porque nós estamos aqui, mas porque realmente é algo que eu sempre falo que o resultado do trabalho não é quando você está na frente, mas sim quando a pessoa vira as costas e a gente indica o trabalho e a gente fala com o coração seguro que realmente fez um bom trabalho. Então, não é porque estou aqui, não é porque nós estamos conversando que a gente fala bem, com toda certeza tem diferença e fazem a diferença no trabalho, podem ter certeza disso. Ai, que linda! Um beijo! A Jéssica tem que trabalhar! Até o próximo! Até a próxima, muito obrigada! Beijo! Tchau, tchau!